Acesse o canal de Spotify da Durgues e confira as entrevistas, vídeos e podcasts com conteúdos relacionados à educação e aos programas que tratam da política nacional. No primeiro podcast, você acompanha a entrevista alusiva ao Novembro Negro com a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT-RS, Ana Cruz. Ela destaca que o estudo é a grande libertação para combater o racismo estrutural. Boa tarde, Simone. Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês da Durgues. Muito obrigada pelo convite. Agradecendo a ti, eu agradeço também a Sônia Ogiba, uma companheira militante da nossa Central Única dos Trabalhadores. Eu sou Ana Cruz, sou uma mulher preta, estou vestindo uma camiseta preta, que é da Secretaria do Combate ao Racismo da CUT. Estou secretária de mulheres da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande, dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e também o meu sindicato base é o Sindiágua, é o sindicato que cuida da água, do esgoto, né, o sindicato de saneamento. Então, tem a base do Sindiágua que, por sinal, querem privatizar a água aqui no Rio Grande do Sul. Um debate muito grande que está ocorrendo aqui no nosso estado, que o estado está regredindo. Então, sou mulher preta, né? Estou com cabelo tipo Black Power, mas com um lenço na cabeça amarelo também, colorido, com amarelo e preto. Estou à disposição aqui para fazer essa conversa. Então, tu me perguntaste com relação às mulheres dentro do sindicalismo, tá? Eu queria dizer para ti que eu já estou há alguns anos no sindicato, fui convidada, mas a gente percebe, né, e vê que a quantidade de mulheres dentro de um sindicato, dentro de uma federação, dentro de uma central, ela é bem menor, né? Eu posso te dizer que no meu sindicato, onde tem em torno de 15, 16 membros de uma diretoria executiva, somos apenas 3 mulheres. E dessas 3 mulheres, eu sou uma mulher preta. Então, também vejo a não presença de mulher, além de não ter as mulheres não negras, e de mulheres pretas, muito menos. Então, a gente tem um déficit muito grande ainda no meio sindical de contribuição de mulheres pretas, de mulheres não negras também, que a gente tem muito a contribuir. Afinal de contas, né, nós somos uma população que tem homens, mulheres, pessoas de todos os tipos e gêneros, e que fazem parte da diversidade da população. Então, essas pessoas não devem estar fora, e elas têm que estarem juntas para a gente construir, né, um trabalho, né, um movimento, né, de que a gente tenha um trabalho digno dentro dessa perspectiva, né? E Ana, e assim, historicamente, como tu vê a trajetória das mulheres negras neste processo do meio sindical? Essa trajetória, gostaria que tu desse uma contextualizada nisso, assim, essa visão mais geral de como foi o acesso das mulheres, principalmente das mulheres negras, né? Porque nós estamos agora no mês, o Novembro Negro. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Com relação às mulheres, né, a trajetória das mulheres negras no mundo sindical, em primeiro lugar, a gente está num mundo que tem uma estrutura aonde as mulheres não participam, né? Isso é uma coisa muito antiga, né, de que as mulheres não poderiam participar de atividades que só homens fazem. Com o passar do tempo, as mulheres foram se agregando. Eu, por exemplo, entrei em concurso público, né? Eu sou da Companhia Rio Grande de Saneamento, entrei por concurso público, foi o primeiro concurso público, né? Eu sou da década de 80, né? Depois da Constituição. E lá
lá no meu local de trabalho já tinha um número muito reduzido de mulheres. E de mulheres pretas, eu visualizo ali que eu acho que já tinha uma mulher preta na época que trabalhava, e eu era a próxima que tinha entrado. Então, a partir disso, a gente vê que, além de ter uma quantidade maior de homens, a gente tinha uma quantidade menor de mulheres, e, por conseguinte, menor ainda de mulheres pretas no mundo do trabalho. Eu vejo que tem uma mudança, mas muito tímida ainda, muito tímida com relação à participação, principalmente das mulheres pretas nesses espaços. Uma das coisas que eu percebo e deve ser, em primeiro lugar, as mulheres, os pretos e as pretas, em função da estrutura racista, foram alijados de poderem estudar, porque ou tu estuda ou tu trabalha para trazer comida para dentro de casa. Isso é uma realidade que eu vi dentro da minha família, dentro de pessoas conhecidas de famílias pretas. Então, já começa por aí. Eu tive, né, a oportunidade de poder estudar. Eu sou filha de uma mulher que é estilista, né, costureira, provedora do seu salário, né? Meu pai morreu, eu era muito pequena, e tive a oportunidade de estudar. Então, estudei, eu sou de Santa Maria, oriunda de Santa Maria. Primeiro estudei numa escola que era uma escola particular, uma escola de freiras, lá em Santa Maria, e no 4º ano a gente se mudou para Porto Alegre. Continuei meus estudos, também em escola estadual, né? Estudei no Julinho também. E depois, quando chegou o período de eu ir para a faculdade, né? Na realidade, não. Quando terminei o 1º grau, né? Que na época era 1º grau, hoje é uma outra denominação, eu tinha que ir para uma outra escola que eu queria fazer análises clínicas, né? Que é patologia clínica, que é trabalhar em laboratório. Na época tinha o Julinho, né, a escola é a Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, e também tinha o Colégio Champagnat, que é uma escola marista particular. Na época, a gente não tinha condições de eu estudar no Champagnat, e aí fui para o Julinho, né, e com contestação da minha família lá, porque tinha muita rebeldia no colégio, e drogas e coisa e tal, que era uma coisa que diziam que havia lá, que eu, por exemplo, nunca tive contato com ninguém lá na época, que foi uma escola que me deu uma base muito grande. E depois que terminei o 2º grau, eu fiz um cursinho e passei e fui estudar na PUC. Então, fui fazer licenciatura em Ciências, né, que é professora de 5ª a 8ª série, e depois, logo em seguida, eu passei no concurso, né, em função já do estudo, passei no concurso, passei para a Corsã, num laboratório de biologia, que era o que eu gostaria de fazer, e depois, logo em seguida, eu cursei a biologia, isso depois de alguns anos de trabalho, porque a biologia só tinha no turno da manhã e da tarde. Na época a gente não poderia sair do trabalho, né, não tinha horas para sair, e eu trabalhava no polo petroquímico, né, eu trabalhei sempre lá no polo petroquímico, na Corsã, onde fazem o tratamento dos efluentes líquidos do polo petroquímico. Então, quando passei no concurso, eu fui direto para esse laboratório. E aí, como eu te falei, né, lá, quando eu cheguei lá, do laboratório eu era a única, tinha algumas mulheres, né, a única preta era eu, e aí essa trajetória que é uma trajetória diferenciada das mulheres pretas, né, que a maioria da nossa população, elas não têm o acesso ao estudo. Eu tive a oportunidade, porque e deixando bem, salientando que eu fiz, na época que eu tinha a PUC, né, que eu estudei na PUC, tinha o crédito educativo, né, naquela época. Então, a gente estudava durante um período, pagava só as parcelas
do primeiro semestre, a primeira parcela, né, que seria a matrícula, e depois, no final do curso, tu pagaria todo o montante que ficou para trás. Então, foi assim que minha mãe pagou, e aí, né, me formei bióloga, depois lá, mais adiante, fiz o curso técnico em Química também, que precisava para o laboratório onde eu trabalhava, e trabalhei, felizmente, no local onde eu sempre quis, né, dentro de um laboratório, mas a quantidade de mulheres pretas, eu era a única, né, trabalhando no laboratório, e aí as outras minhas colegas também em menor número, trabalhando em outras atividades, também não no laboratório. Então, eu tenho uma vida um pouco diferenciada em relação ao estudo, e eu sempre comento, né, que o estudo é uma das grandes libertação das pessoas, porque é um momento que tu estuda, tu consegue ir acessando e fazendo as coisas que tu deseja, né? Que é o totalmente ao contrário que acontece com as pessoas pretas. Elas têm que trabalhar, né? E às vezes não conseguem também trabalham muito e aí não conseguem acessar os estudos, né? Que hoje em dia, fora as políticas públicas que teve nos governos Dilma e Lula, né, com relação à presença de mulheres e homens pretos nos estudos, e agora a gente retrocedeu, né? A gente teve um impulso, mas agora a gente voltou para a mesma de novo, né? Está tudo estagnado com esse governo que está aí, né? Então, essas políticas que eram políticas afirmativas, né, de incentivo de estudo, caiu por água abaixo. Então, eu acho que como eu já repetindo, né, então, o estudo é uma das coisas que é bem importante para as pessoas, né, para as pessoas poderem estudarem e trabalhar onde querem e ter a sua vida digna, né. E, Ana, como você ingressou no movimento sindical? Você despertou para algum ativismo do movimento de mulheres, movimento de combate ao racismo? Gostaria que falasse um pouquinho para nós sobre isso. Na realidade, o movimento, eu sempre fui associada ao movimento sindical, né? E como eu te falei, eu trabalhava no polo petroquímico, eu fui convidada, né, por um colega meu que era dirigente sindical na época, me convidou, e eu né, eu pensei se eu realmente queria entrar para o mundo sindical, porque eu sabia que não seria uma tarefa fácil, né, porque a gente sabe de que tudo que a gente conquistou, tudo que os trabalhadores e trabalhadoras conquistaram é através dos sindicatos, através das suas centrais, das suas federações. E isso não vem de graça, isso tem muita luta, muita batalha, muita resistência. Então, eu sabia que a vida de sindicalista não ia ser uma vida fácil, né? Se engana quem acha isso, né? Porque a gente ouve muito por aí, pelo menos ouvia, eu não ouvi nunca mais, né? Mas de que sindicalista não trabalhava e essas coisas assim, manchando, né, o trabalho, né, muito sério dos e das sindicalistas, né, que as nossas conquistas, elas não vêm de mão beijada, elas são conquistadas. Então, fui a convite de um colega, pensei muito, né, pensei durante uma semana se eu realmente ia... Em primeiro lugar, eu ia sair da minha zona de conforto, que eu trabalhava num laboratório, fazendo exatamente o que eu queria, lidando com microscópio, identificando algas e protozoários, ia sair da minha zona de conforto e ia ir para um mundo que eu não conhecia, mas que eu sabia que eu tinha muito respeito, né? Tenho muito respeito por esse mundo sindical. E aí aceitei, e em 2010 eu fui para o sindicato, achando que eu iria ficar durante uma gestão, daí passou a segunda, e aí eu estou na terceira gestão. Não é fácil, né, principalmente para as mulheres, porque dentro do sindicalismo tem muito machismo, né, não é nada fácil. É uma luta constante, né, é um mundo sindicalista, é um mundo muito bonito, bacana, mas ele é trabalhoso, e as mulheres
elas se deparam muito com o machismo que está arraigado aí, principalmente a nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul é muito machista, né? Então, eu permaneço. Depois, logo, fui convidada também para participar da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né? Então, a gente desenvolve, eu como bióloga, me achei num espaço ali de trabalhar com os conselhos de meio ambiente, com as câmaras técnicas, a qual a gente faz parte ali pelo Sindiágua, tem representação ali, nós temos cadeira, né, nesses espaços aí, e fui me achando por ali, e depois fui entrando no mundo, né, da luta das mulheres, né, do feminismo, né, a gente é pouco falado, né, era pouco falado de feminismo, né, e aí depois a gente estudando e fazendo formações, a gente foi vendo, né, e, tipo, eu sempre fui uma mulher feminista, né, só que eu não sabia que eu era feminista, então várias coisas que me diziam e que eu escutava, nunca gostei, né, sempre retruquei, né, com relação ao machismo, né, e aí a gente vai cada vez se aprimorando, né, estudando, e é um mundo bem bacana, é um mundo transformador, principalmente para as mulheres, né? Então, as mulheres que estão no mundo sindical, tem várias colegas que não são que não são da direção executiva, mas a gente tem mulheres que estão na diretoria de base. O nosso sindicato tem uma comissão de mulheres que fazem 21 anos que tem, eu acho que é o único sindicato que tem essa comissão de mulheres, né, que é um coletivo de mulheres, a quais essas mulheres, né, as minhas colegas, em cada... como o Sindiágua é um sindicato de nível estadual, essa comissão de mulheres, nessa representação, a gente tem 14 mulheres que estão representando e estão ao longo de todo o estado, né, desde a região sul até a região metropolitana, e representando ali também, falando com as nossas colegas e trazendo as demandas de colegas nossas para dentro da secretaria, né, da secretaria a qual, dentro do sindicato, o nome da minha secretaria, né, a qual estou, é a Secretaria de Gêneros, Raças, Minorias e Aposentados, e esse coletivo, né, essa comissão de mulheres, de 14 mulheres, estão ligadas diretamente a essa secretaria, a qual a gente vai desenvolvendo trabalhos e fazendo principalmente trabalhos de formação, né, porque a gente tem vários níveis, né, como eu te falei, eu sempre fui feminista e não sabia que era, e a gente vai, cada uma no seu tempo, vamos trabalhando juntas, né, uma ajudando as outras, e é esse trabalho que a gente tem feito, é um trabalho muito bacana, a gente tem várias mulheres ali, como eu te falei, fora a nossa comissão de mulheres, tem outras que estão participando ativamente do sindicato, então isso me orgulha bastante, né, de ver, e que as mulheres estão participando, né, mesmo a gente sabendo de que e muitos homens dizem, mas a fulana não vai poder vir porque ela tem filho, porque ela tem um marido, não sei o quê. Então, nós temos mulheres dentro da categoria, né, minhas colegas que não são dirigentes, né, que são tratadoras de água, que fazem a água tratada, né, água para beber. Tem mulheres que fazem a parte técnica, que é ligação de água, buracos, vazamentos. Então a gente tem agora temos mulheres, tem engenheiras, temos as químicas, né? Então nós temos mulheres em todas as áreas, ainda algumas, principalmente a parte técnica tem em menor número ainda, né? Mas a gente tem sim um bom número agora de mulheres também trabalhando. A gente quer muito mais ainda, porque isso faz, essa quantidade de mulheres vai mudar as relações interpessoais entre homens e mulheres, né? Então, na época que eu entrei, eram pouquíssimas, né? E a gente escutava, e hoje a gente escuta, mas o que as mulheres fazem, né? Tem colegas que diziam, mas fulana não vai poder fazer isso ou aquilo, que é bem diferente. As mulheres fazem o mesmo trabalho que os homens, né? Então, elas têm capacidade técnica e intelectual para fazer,
E aí é um conjunto, né, um coletivo de homens e mulheres trabalhando junto, que é o que a gente quer, né? O feminismo, ele quer andar junto com os homens e não queremos pegar lugar de ninguém, nós precisamos do apoio e andar juntos para a gente construir um trabalho, uma atividade e nos nossos espaços de trabalho, né, o horário que a gente estiver trabalhando, que a gente tenha uma boa convivência, é isso que a gente quer. Legal, Ana. E aí, assim, sobre o racismo estrutural, tu tem alguma... O que tu pensa em desafios, assim, para o enfrentamento do racismo estrutural em relação às mulheres negras, assim, que tu desse essas considerações finais, por favor. A gente tem falado bastante, né? Eu acho muito interessante a gente falar do racismo estrutural, né? Ontem mesmo a gente teve uma atividade da Central, né, com a Isis, que é a nossa secretária de combate ao racismo, e também com a coordenadora do DIEESE, a Ana Georgina, né, que foi muito brilhante na palestra, e ela, a Ana Georgina, que era convidada da Isis, e mais da formação das duas secretarias que fizeram essa atividade, esse evento, ela pontuou coisas que a gente já sabe, né? Então, a gente tem que, algumas coisas a gente tem que dar nome, né? Porque sempre diz que a gente diz que não tem racismo, mas o racismo existe, a gente sabe quem tem a pele preta sabe que tem, sente, tem. Então, assim, com relação ao racismo estrutural, em primeiro lugar, eu acho que eu já tinha comentado, né? A gente tem que ser oportunizado, né? A presença das mulheres, né? Que foi que tu quer que eu foque das mulheres nesses espaços, né? E como é que se oportuniza? É uma das coisas que eu tinha comentado, é tu poder estudar, né, e fazer todas as fases para te poder escolher o trabalho que tu, né, que tu quer fazer. Por exemplo, né, jornalista, quer ser médica, quer. Então, eu acho que nós temos que ter oportunidades, né, e tem que ter políticas públicas para isso, né, para ter. Específicas. E também, né, a gente tem que estar nos espaços de poder, espaço de decisão. A gente não tem, a gente tem poucas mulheres em espaço de decisão. Agora, recentemente, a gente teve a eleição de vereadores e vereadoras, e a gente tem algumas mulheres pretas que são vereadoras, né, graças a Deus, mas a gente precisa de ter mais, né, mais para ter a representatividade. Afinal de contas, as mulheres pretas estão em maior proporção, né, em relação à população. Então, a gente está, eu não sei qual é o número exato, mas a gente é um número maior. E sendo um número maior, e se tu for nos espaços, como eu bem te falei, por exemplo, pegando os espaços por onde eu percorro, normalmente é eu, mais uma, mais duas, não sei se chega a 4, 5, dá para contar nos dedos de uma mão, né? Então, a gente não vê mulheres em cargos de chefia, não tem, né? Quando muito as mulheres não negras estão, né? E então eu acho que tem que oportunizar esses espaços, né? E uma outra que a gente poderia também, com relação ao racismo estrutural, por exemplo, a gente ouve muita piadinha, né? Então, assim, houve uma piada, não, mas eu sou acostumada a chamar ele de neguinho, sabe? Esse tipo de coisa a gente tem que banir, né? Chama de racismo recreacional, né? Então, recreativo, aí tu fica brincando, então, e isso traz traumas muito grandes para as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que está de fora, né, não deixa estruturar esse tipo de brincadeira. Né? Então, por isso que a gente faz o combate do antirracista, né? Então, uma pessoa que já sabe que
que está estudando, que não é negra, que vê um tipo de atitude assim, ela não tem que silenciar, ela tem que falar, não, olha, essa forma de tratar as pessoas não é assim. Então, seriam as políticas, né, uma capacidade de oportunidades também, né, porque a gente vê assim, ó, por exemplo, eu estava lendo um livro ali que por exemplo, a gente não encontra pessoas pretas em produções cinematográficas. Então, oportunizar que as pessoas andem, permeiem aonde elas quiserem estar, né? E para isso a gente precisa de uma política pública, né? Que as pessoas consigam ascender, né? Ascender socialmente, né? Eu acho que é por aí, sabe? Tem vários exemplos aí que a gente tem do estrutural, né? Isso está dentro da nossa sociedade brasileira, e a gente está caminhando a passos pequenos, né? Combater o racismo não é uma tarefa árdua, né? Mas a gente está indo. A gente está mudando, né? Por exemplo, que nem hoje a gente está aqui, né? Está conversando com vocês do URGS, né? Receber esse convite, está sendo mais divulgado, a gente está falando, a gente não está botando embaixo do tapete uma coisa que a gente tem dentro da nossa sociedade, que é o racismo, e o racismo com as mulheres pretas. Ontem, né, falando de ontem, por exemplo, a Ana Georgina, que é uma economista, né, a gente não gosta muito de dados, mas ela trouxe vários dados, então quando a gente fala que as mulheres pretas estão à margem, não bom, tu vai numa periferia e tu vê a quantidade de mulheres que tem lá, quais são que tem. Então, só que isso tem estudos, né? Não é eu que invento, e também tu pode ver em um local, em um loco lá, e perceber que isso acontece. Então, a gente tem que mudar, para que essa estrutura de marginalidade, de estar à margem, né? Que essas mulheres pretas, as jovens, né, os jovens, os homens e as mulheres, eles têm um espaço, né, digno de estar aonde eles quiserem, né, não serem colocados como a população negra foi colocada, foi jogada, né, fizeram a libertação, entre aspas, que não foi libertação coisa nenhuma, tiraram de uma escravização, né? Que, nosso povo foi escravizado, né? Nós não éramos escravos, né? Foi escravizado, e aí, quando acabou a escravidão, né? Entre aspas, como eu já falei, foi jogado ao mundo, ao léu, né? Então, sem ter um trabalho. E isso aí tá estruturado, e é esse movimento que a gente faz, né? Eu, enquanto mulher preta, né, feminista, eu vou sim lutar, né, resistir, né, para que mude essa sociedade nossa, né, porque as pessoas todas tenham a mesma igualdade, né, que um povo, né, não seja subjugado pelo fato de ter uma cor diferente. E uma coisa muito interessante, Simone, ontem foi falado do racismo científico, né? O racismo científico que foi, né? Tem uma teoria lá que tinha lá no século tal, de que os negros eles tinham menor capacidade intelectual, né? Uma baita de uma mentira, né? Como eu já falei, né? A gente estuda isso aí, não foi então foi criado vários artifícios, artimanhas, e para o racismo ir se implantando, né? Então ele vai se modificando, né? Então é uma coisa muito terrível, é muito dolorosa para a gente, né? É muito complicado, né? Quem é preto e preta sabe o que passa, né? Até de tu estar dentro de um supermercado e as pessoas começarem a andar atrás de ti achando que tu vai pegar alguma coisa no supermercado, vai roubar. Então passa por isso, e a gente sabe que não sou eu, e não são outras pessoas, são várias pessoas que passam por isso, e os homens passam mais ainda, e os jovens mais ainda, os jovens estão lá nas cadeias, né, presos, né, mas é isso, fora as mortes aí também que
que a gente está vendo essas mortes injustas, né, essa violência que acontece conosco aí, vide o ano passado que a gente teve o caso ali do supermercado em que um homem preto foi morto asfixiado, e lá nos Estados Unidos também teve um caso semelhante a esse, né? Então essas coisas continuam se repetindo, e aí a gente está, enquanto mulher feminista preta, também debatendo e mostrando que a gente quer a igualdade de oportunidades, é isso que a gente quer.